Oi. Pedro, eu vou passar a palavra para você. Uhum. Fique à vontade, você mesmo vai se apresentar, né? Depois a gente, no final, a gente vai ter um momento de perguntas dos alunos, interação minha também. Sim, com certeza. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Você nem está no Brasil, está em outro fuso horário. Então, eu fico feliz de você ter aceitado o convite e, muito cordialmente, ter essa disponibilidade de compartilhar a sua experiência para com os alunos que estão começando. Uhum. Então, excelente palestra, fique à vontade né? E aí, vamos curtir, gente. Agradeço, professora. Então, pessoal, vamos começar? Deixa eu começar. Me confirmam quando vocês começarem a ver a minha tela. Tá? Aí eu já comecei a ver, só que você tem que Uhum. colocar naquele modo apresentação. Sim, beleza? Perfeito. Oi, então vamos. Bom, para começar, o título da nossa palestra vai ser Novos Horizontes, Erasmus Mundos e a Mineração na Europa. Me chamo Pedro Rabelo. O local onde estou agora é a Nancy, na França, fica no leste da França, perto da fronteira. E hoje é dia 29 de junho, então vamos começar. Bom, para começar, uma breve introdução sobre mim. Meu nome é Pedro Rabelo, sou egresso da UFMG, me formei em 2023 e atualmente eu faço parte do programa de mestrado da Emerald, que faz parte do consórcio de Erasmus Mundus, que eu vou explicar em breve. E a minha anfitriã, minha universidade anfitriã é a Université de Liège, a Universidade de Liège, que fica na Bélgica. Mas eu tô morando na França, como é que é a Universidade Anfitriã é Liège? Vou explicar também. Então, agora faremos uma breve apresentação sobre Erasmus Mundus, a oportunidade de expandir os horizontes e cenário europeu da mineração também. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, fica à vontade para perguntar, pode levantar a mão. Mas talvez seja melhor ao final, porque a apresentação por si só pode responder essas perguntas. Então, sem problema nenhum. Mas se for uma pergunta muito urgente, não, como é que você fez isso? Aí você levanta a mão que é tranquilo. Aí aqui tem meus contatos, fica à vontade. E pode me mandar mensagem perguntando qual que é a tua comida favorita aí na Bélgica, tá? Tipo, qualquer coisa que eu respondo, sem problema nenhum. Então, para começar, vamos introduzir o Erasmus Mundus. Erasmus Mundus é um programa da União Europeia que é cofinanciado por ela e pelas universidades. É um programa que oferece diversos cursos de mestrado para todas as áreas de conhecimento, todos os tipos de pessoas em todos os lugares do mundo. Então, realmente é mais a questão do talento mesmo, a questão do o que você é interessado, se você realmente quer estudar alguma coisa específica, é aberto para todo mundo. Geralmente esses cursos são ofertados em múltiplos países, foi o que eu falei. Eu comecei na Bélgica, meu primeiro semestre foi na Bélgica, vim para a França no segundo semestre e agora estou indo para a Suécia para o terceiro. Então, cada programa vai ter uma sequência. Eu acho que alguém tá querendo entrar. Professora, você cuida do pessoal que entra? Claro, eu tô aqui de Beleza, olho. beleza. Aí eu tava falando que é múltiplos países. Então, dependendo do programa, pode ser em dois países, pode ser em três, pode ser em quatro, pode ser em cinco, dependendo. Então, realmente depende do programa, depende. É muito depende. Eu vou mostrar para vocês a lista. E, claro, existe a possibilidade de bolsas integrais e parciais para esses programas, o que é o mais atrativo de todos. E o consórcio que faz parte do meu programa é o EAT Raw Materials, que é focado em materiais primários, tipo minério, entendeu? Água, óleo, petróleo, esse tipo de coisa. E o foco dele é o desenvolvimento científico do estudante, que é a oportunidade de desenvolver, né, o conhecimento científico que ele já tem, porque esse tipo de programa é voltado para o pessoal que já é formado, já tem um bacharel, entendeu? Já tem um background, já tem um conhecimento prévio nessa área de conhecimento. Mas é claro que cada área de conhecimento vai ter seu próprio consórcio, vai ter seu próprio programa e tal. Geralmente eles buscam o desenvolvimento científico dessa pessoa para enfrentar desafios técnicos, sustentabilidade, economia e por aí. Eles aplicam cursos e treinamentos, como programas de treinamentos, bootcamp, viagem de campo, escola de verão de empreendedorismo. Segunda-feira mesmo eu começo minha aula na Alemanha por 3 semanas sobre empreendedorismo, tipo, como abrir uma startup, como gerir pessoas, como gerir o próprio startup que você vai criar, entendeu? Gerir negócios, como negociar, esse tipo de coisa. Além de diversas. Tem muita possibilidade. Cada programa tem muito programa extracurricular. É muito interessante, muito mesmo. Rede de contatos, porque é um acesso a, tipo, esse aqui específico é a maior rede do setor de materiais brutos europeu e uma das maiores do mundo, provavelmente. Tem muito evento de oportunidade para fazer network, conhecer as pessoas. Eu, por exemplo, eu fui bem numa matéria aqui de exploração mineral.
Eu perguntei no meu professor, tem alguma tese rolando nesse quesito? Ele me mandou o contato de um recrutador na Austrália. Eu passei, eu só não vou porque o tempo é maior do que o máximo permitido. Então, já, tipo, no segundo semestre eu já conheci um professor, já arrumei um treino lá na Austrália, já fui chamado. É muito bom, realmente abre muitas portas mesmo. O apoio financeiro, tem várias bolsas disponíveis, Erasmus Mundus ou consórcio, eu vou explicar a diferença, para estudantes elegíveis. Geralmente esses estudantes elegíveis são aqueles que vêm de fora da Europa, mas também tem as bolsas para o europeu, mas no nosso caso, bolsa para fora, o pessoal que vem de fora da Europa é ainda melhor. Eu vou explicar também as bolsas certinho. O meu programa específico é o Emerald, que é um mestrado em engenharia de recursos geológicos, Georesources. O desafio dele é preparar os futuros profissionais para esse cenário de transição que a Europa tá passando. A Europa e o mundo inteiro também. Não sei se vocês estão acompanhando, tipo, claro que vocês estão acompanhando, vocês são espertos. Transição da energia tradicional para energia verde, transição de materiais básicos como aço para materiais avançados, usando alumínio, nióbio, esse tipo de coisa. Então, o que que a União Europeia está fazendo? Ela está sofrendo uma escassez de talentos críticos, como engenheiros de minas, geólogos de exploração, esse tipo de coisa. E eu vou explicar também por quê. Isso aqui é só a introdução, rapaziada. E eles têm uma filosofia muito errada aqui ainda, que é a NIMBY, que é tipo, significa em inglês não no meio quintal. É uma visão europeia que eles querem os materiais, eles querem ter um Tesla bonito na garagem, eles querem ter uma fazenda de energia eólica no país para ter uma energia verde, falar pro pessoal, meu país usa energia verde, não sei o quê. Mas eles não querem minerar, eles não querem uma mina no seu quintal. Então, como é que faz? Temos que discutir isso aí também. Então, o como fazer para aplicar para esse tipo de programa que eu passei? O processo é simples, mas tipo, coisas como ansiedade, incertezas podem atrapalhar. Então, eu fiz aqui um diagraminha que eu vou explicar passo a passo, 6 passos, como é que faz para aplicar para esse processo. Como eu falei, esse é um programa de pós-graduação. Então, vocês têm que terminar o bacharel aí na UFMG ou em qualquer lugar que vocês estejam fazendo, porque tem gente de fora também assistindo. E após isso, vocês aplicam para isso, para esse tipo de programa. Então, estuda para cálculo 1, estuda para GAAL, esse tipo de coisa. Eu sei que é chato, eu passei por isso. Nossa senhora, isso é complicado. Mas continuem que vai dar certo. E no final do curso fica muito bom, viu? O final do curso da FMG é muito bom. Ciclo profissional, bons tempos. Tá, desfoquei. Vamos lá. Os 6 passos. O primeiro passo é procurar o programa e conferir o catálogo. Como é que faz isso? Primeiro você tem que saber o que que você pode oferecer, quais são os seus talentos. Por isso a gente tem que pensar no que a gente pode oferecer. Vamos lá. Eu sou engenheiro, eu sou veterinário, sou advogado, sou um psicólogo, sou de ciências sociais, fiz museologia na UFMG. O que que eu posso oferecer? Entendeu? Que línguas eu falo? Beleza, eu falo português, mas eu preciso falar uma língua estrangeira também. Inglês, francês, espanhol, alemão, todas essas, depende muito. Cada programa vai ter a sua língua que vai ser regida. Geralmente é inglês, mas, por exemplo, francês pode ser feito aqui na França, na Bélgica, na Suíça, alemão na Alemanha e por assim em diante. E outra questão, todos os países da Europa te atraem para você estudar? Ou será que tem aquele país ali que não encaixa, a filosofia de lá não é muito bem com a minha, é feio, não sei o que, é muito frio, é muito quente? Tem que pensar nessas coisas também. Então, para isso, a gente tem que conferir o catálogo, que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa imagem ao lado, e pesquisar por área de conhecimento, universidades anfitriãs, países. Tudo isso tipo, você vai filtrando o que que você quer fazer. Então, a gente vai fazer isso agora, inclusive. Vou sair da minha apresentação, vou clicar nesse link aqui que eu botei, link para o catálogo, e a gente vai direto para essa página aqui. Tá em inglês porque realmente o público-alvo desse tipo de material, de programa, é alguém que já tem pelo menos o inglês. Então, pessoal, se vocês ainda não têm um inglês legal, vamos procurar melhorar isso, porque, pô, vocês estão fazendo engenharia, ou então vocês já fizeram um bacharel, o pessoal de fora. E inglês é muito importante para o mundo de hoje, mesmo culturalmente. Você vai querer viajar para fora, conhecer uma coisa antiga, conhecer, sei lá, o Coliseu em Roma, fala o inglesinho, entendeu? Para chegar lá. Então, o inglês é E realmente muito Pedro, importante. Oi, deixa eu só adicionar, bom que você bebe uma aguinha aí. E os cafezinho. alunos, principalmente o pessoal do primeiro período, tem tempo. Eles têm ainda 5 anos aí, pelo menos, pela frente. Dá para começar a fazer um curso amanhã. Eu não Isso é sei bom. falar nada.
Uhum. Começa amanhã, gente. Vocês têm tempo, coisa que talvez o Pedro, né, já falou tanta coisa aí, talvez ele às vezes vai querer aprender a falar um alemão, ele não tem tempo. Entendeu? Não tem tempo. Mas vocês têm tempo, então não joguem o tempo de vocês no lixo. Vai, para de ver televisão, para de entrar no Instagram, vai aprender inglês, pelo amor de Deus. Pronto. É. Inclusive, eu lembro que tinha uns cursos legais lá no Senex, na Fale, que, tipo, tem, eu acho que era até de graça pra quem tem. Esqueci o sistema da UFMG, mas pode ser até de graça para alguns alunos. Tipo, é interessante. Eu, pessoalmente, eu nunca fui numa sala de aula para aprender inglês. Eu aprendi jogando videogame com gringo, assistindo filme. Então, tipo, tem várias maneiras, depende muito da pessoa. Então, fiquem atentos, inglês é interessantíssimo. Mas tá, aqui a gente tem o catálogo. Então, o que a gente pode selecionar aqui? Primeiramente, o campo de estudo. A gente está falando sobre engenharia de Minas, mas eu sei que tem muita gente de fora. Por exemplo, tem uma amiga minha aí que é zoóloga, por exemplo. Então, a gente vai lá e vai procurar questões das ciências da vida, por exemplo. Ou então, IT, tecnologia da informação, que está crescendo muito hoje em dia. E por aí, vai. Você vai selecionando o que que te interessa, o que que pode ser compatível com você, e por aí vai. Daí, beleza, fizemos nosso filtro, escolhemos o nosso filtro. Achamos aqui o primeiro, inclusive, coincidentemente, esse é o meu programa. Achamos e temos interesse no título. Masters in Georesource Engineering, Engenharia de Recursos Geológicos. Legal, posso estudar isso. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse link menor e vai direto para a página. No caso, eu já deixei carregado porque eu sabia que minha internet era ruim. Essa é a página. Daí, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai voltar para minha apresentação para eu citar os tópicos primeiro. No website, a gente vai procurar algumas informações básicas. Por exemplo, requerimentos de aplicação. Que tipo de diploma é requerido? Nesse caso do Emerald, eles pediam diploma em engenharias, não necessariamente de Minas, mas que tivesse um certo conhecimento prévio em geologia. No caso, engenharia de Minas na UFMG, é muito bom para isso. Mas geologia, engenharia civil, que tem algum curso extra em geologia, não sei como é o curso de engenharia civil, mas enfim, qualquer coisa que tenha a ver. Proficiência em línguas, nesse caso era o inglês, e aí você faz uma prova do TOEFL, ou então de Cambridge, alguma coisa do tipo, pega o certificado e envia. Esse é outro requisito. E alguns outros requisitos que possa ser, tipo, alguma soft skill, capacidade de adaptação, tipo, esse tipo de coisa assim que você falar que tem vai ser suficiente, entendeu? E depois você tem que mostrar também durante a entrevista, mas eu vou explicar um pouquinho mais. A gente também precisa saber a abertura das inscrições. Como a temporada europeia começa após o verão, tipo agosto, acaba o verão e abre a janela de aplicação. Então, as aplicações vão de agosto até janeiro, por aí vai, depende muito do programa. A minha abriu em setembro. Daí, setembro, dia 1, eu já mandei os treinos, tudo que eu tinha, apliquei e fui seguindo. Eu vou ensinar o passo a passo também. Datas e prazos, como eu falei, e a data é diferente para alunos que buscam bolsa. Nós, como os brasileiros, a gente é aplicável à Bolsa de Erasmus Mundus, que é a melhor de todas. E só que a gente tem que estar ligado que é um pouquinho antes ou um pouquinho depois dependendo do programa, para aplicar. Mas é só ficar esperto. Disponibilidade das bolsas, como eu falei, a Bolsa de Erasmus Mundus é a melhor, que atualmente é 1.400 euros. Isso dá para viver no, tranquilo. E existem por mês, no caso. E existem as bolsas do consórcio integral ou parcial. Que, por exemplo, fiquei um pouco abaixo da lista das bolsas da Erasmus Mundus, não fiquei tão bem colocado, mas eles me ofereceram uma bolsa de consórcio, que é tão bom quanto, é tipo 1.125, inclusive é a que eu pego. Porque o programa teve um problema de burocracia e não foi, a gente não recebeu Erasmus Mundus, ninguém recebeu, a gente só recebeu consórcio. Mas mesmo assim, não, é 1.125 euros. Eu tô juntando dinheiro aqui, vivendo com esse valor. É muito bom. E as bolsas parciais, que é tipo, não fiquei tão colocado, mas eles vão me pagar metade disso para me ajudar e tal. Aí depende muito da realidade do aluno. Aí eu não sei, não posso falar. E outra informação é a estrutura do programa, que é o conteúdo estudado, se me é interessante, se eu já vi isso antes, se é chato, se eu não quero ver isso, se eu quero, entendeu? Tem que dar uma olhada com certeza. E universidades de países anfitriões. É uma universidade famosa, eu quero muito ir. O país é muito bacana, eu quero ir também. Então é algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso. Aqui a gente tem o site, como vocês viram, está em inglês. E tem aqui descrição do curso, tem critério de admissão,
tem as bolsas, tem as oportunidades para os alunos que se formaram online, tem a coleção das teses de mestrado que eles fizeram, tem a comunidade EIT, tem muita coisa aqui para ver. O site é muito interessante. Aqui foi a última turma que formou em 2023, se não me engano. E aqui mostra um pouco da estrutura. Então são 4 semestres. O primeiro semestre é na Bélgica, em Liège. O segundo semestre é em Lorraine, que é tipo a Nancy, aqui na França. O terceiro semestre é uma escolha. Ou você vai para a LTU, que é na Suécia, para onde eu vou, ou você vai para a Alemanha, que é Tubaf. É uma boa escolha também, mas esse aqui é mais voltado para reciclagem. E para onde eu vou é mais voltado para mineração, recursos primários, tirar o trem da terra mesmo, entendeu? Então depende muito do que você quer fazer. E aí, como é que funciona? É formado por créditos. Então, você vai fazendo a matéria, passa, pega os créditos, finaliza o semestre. É mais ou menos como uma graduação, só que um pouco mais específico, com mais relatório, com mais laboratório, entendeu? É um mestrado, não é um bacharel. Então, você vai ali pesquisar mais mesmo. Aí as matérias são tipo recursos minerais, processo de mineração, processamento mineral e por aí vai. É mais voltado para nossa área. Esse aqui é específico, pessoal. O pessoal que está de fora vai ter programas diferentes, vai ter um curso diferente. Aí você vai lá e dá uma olhada. Todo curso tem essa página falando tudo, tudo. Tá tudo lá. E no fim tem a tese do mestrado. Você apresenta, tem tipo um estágio. Estágio, vai. Pode dizer que é um estágio. Você faz o estágio, aplica e pronto. Nesse caso, eu vou ganhar 3 diplomas de todas as universidades que eu ganhar. A primeira eu já tenho, que é o mestrado em mineração e engenharia geológica. O segundo eu acabei de terminar, eu tive minha prova ontem, inclusive, que é mestrado em ciências da Terra. O próximo vai ser mestrado em geociências e o pessoal que vai para a Alemanha é em engenharia de processamento. Daí você vai ter 3 diplomas lá para você chamar de seu. E se você quiser voltar para o Brasil, como é que eu faço para validar isso? Aí eu estava até perguntando para a professora um pouco mais cedo. Você tem que tentar chancelar esses diplomas junto a uma universidade parceira no Brasil. Por exemplo, a UFMG seria uma boa opção. Mas aí vocês perguntam direitinho para ela que ela sabe melhor. Enfim, depois que você descobre que o programa serve para você, que você quer a matéria, você vai ver como é que eu aplico. Então, cada programa vai pedir uma certa sequência de documentos. Nesse caso aqui tem toda a sequência, você vai ter eles, vai traduzir para inglês. A certidão de nascimento tem que traduzir para a língua do país local, no caso francês, e vai indo. E aqui foi o que eu falei, ó. Você precisa ter. Ah, não, eu não falei no caso, eu acho. Deixa eu ver. Não, eu falei, mas eu vou falar. Aí, ó. Voltando para a apresentação. Aqui são os principais documentos que vocês têm. Esse aqui é um print da minha pasta que eu tenho no computador, de todos os documentos que eu tenho juntado durante o processo de aplicação e durante primeiro semestre, porque a burocracia nunca acaba. Você sempre precisa ir na embaixada pegar um visto, você sempre precisa aplicar para um seguro-saúde, alguma coisa, você tem que ter os seus documentos sempre salvos. Então aqui vocês podem ver, tem tipo antecedente civil original e traduzido, antecedente eleitoral original e traduzido, tudo, original traduzido, original traduzido. Tendo isso, rapaziada, não é muito caro, que nem eu boto aqui. Não demora muito, não é muito caro para traduzir, dependendo do tradutor que vocês contratar. Eu tenho o meu tradutor favorito, que eu tenho salvo no meu e-mail, que eu sempre mando as coisas para ele, ele manda, tipo, em 2 dias, não é caro. Quem quiser, quem for mesmo animar esse tipo de coisa, me manda um e-mail que eu indico, é muito bom, é fácil. Não se preocupa muito com isso, não. A única coisa é, tipo, preparar e os documentos, porque você tem que ir lá atrás de uma certidão de nascimento que está guardado no armário antigo, tem que traduzir, tem que pegar antecedente criminal junto à polícia. Se você for homem, tem que ter a dispensa militar certinho. E por aí vai. É chato, mas é tranquilo. Como aplicar? O próximo passo. Realizar, uma vez que o pessoal analisou seus documentos e viu que está tudo certo, você vai começar o processo de seleção. Daí, rapidão. Uma aguinha, hidratem-se, mas enfim. Começa o processo de estudo se você é apto ou não para esse processo. Então, dependendo do processo, teremos um teste online. Eu tive, mas é muito simples. Nesse teste, você tem que ter uma nota mínima de 20%, só para dizer que você ali sabe um pouquinho do conteúdo, você é compatível com aquele material. E não importa muito se eu tirasse 90% ou 21%. Só era eliminatório se você tirasse menos de 20%, que é só para falar, ó, cara, procura alguma coisa que você tem interesse, você não tem interesse nisso, entendeu? É mais ou menos só para
limitar um pouquinho o público-alvo. E as questões eram tipo química básica, engenharia de minas, geologia, matemática, contabilidade, esse tipo de coisa. Só que não era nada demais, era coisa que se aprende assim, são conceitos básicos. E, claro, o teste é online, então não vai ter ninguém atrás de você vendo se você confere no Google, coisa do tipo. Não estou sugerindo nada, mas, né? Após esse teste, os recrutadores vão então analisar alguns aspectos. A carta de motivação, que vocês têm que escrever uma carta de motivação em inglês, dizendo por que você quer entrar nesse programa, o que que você pode oferecer para eles, o que que esse programa pode oferecer para você, o que que vai mudar, entendeu? Tipo, realmente motivação, pô. Procurem exemplos na internet. Se quiserem, eu posso mandar para vocês a minha também, porque eu, particularmente, eu escrevo bem esse tipo de coisa. E manda. É importante, tem que escrever bem. Tem que ser uma carta bonita, legal de ler. Carta de recomendação, geralmente de professor ou então de um ex-empregador seu. No meu caso, a professora Viviane foi a que me deu a carta de recomendação, agradeço ela sempre. Então, você precisa de ter esse contato com o professor que possa te oferecer essa carta de recomendação. Então, assim, chegando perto ali do ciclo profissional, começa a dar uma olhadinha melhor nas matérias, entendeu? Prestar atenção nas aulas, e bem um pouquinho nas matérias, tipo, tirar um 85, 90, entendeu? Aí você pega o contato do professor, ei, professor, lembra? Matéria, não sei o quê, consegue escrever umas coisinhas pra mim? Aí pega a carta e envia. É mandatório ter essa carta de recomendação. História escolar e força do diploma. Isso é um ponto complicado, porque assim, dependendo da universidade, o curso tem uma força maior ou menor no material. Por exemplo, a UFMG tem um diploma forte internacional para engenharia de Minas. Eu não posso falar sobre o diploma da UFMG de Direito, não posso falar de Medicina, com certeza deve ser forte, mas eu sei da engenharia de Minas que é reconhecida internacionalmente, mundialmente. O pessoal fala mineração na UFMG, tipo, um dos melhores. Então, foi importante, porque eles viram que eu me formei na UFMG, então eu tenho potencial. E o histórico escolar. E, pessoal, histórico escolar, tipo assim, façam o melhor de vocês e não se preocupem tanto com, tipo, putz, passei com 62 em cálculo 1, não vou conseguir aplicar no mestrado, foi muito mal. Não, não é assim que funciona. Ciclo básico é mais para preparar você para aprender durante o ciclo profissional, é mais para preparar teu cérebro para lidar com desafios, entendeu? Tipo, faz o teu melhor, tira ali uns 70 em cálculo, entendeu? Vai passando e melhora no final. Se a tua curva de aprendizado é melhor para as questões que realmente importam, tipo engenharia de Minas em si, ou então alguma coisa pessoal de fora também, então é mais importante do que o começo. Então não desanime, tomei pau em Gaal, putz, já era minha possibilidade no futuro. Não, eu, por exemplo, tomei pau em Gaal, tomei pau em Fundmec, tomei pau em Cálculo 2 e tô aqui. Então realmente não se preocupe. No final, vocês começam a prestar atenção ali na matéria de flotação, entendeu? Tipo, nessas coisas que realmente importam, aí vocês prestam atenção. Enfim, vocês vão ter esses três informações que o pessoal vai realmente te avaliar ali. Aqui já é avaliação mesmo. Se não for bom, não passa e acabou o sonho aqui. E se vocês forem ser chamados, vocês vão passar para a entrevista. E a entrevista é a parte mais importante do processo. Porque é ali onde vai provar realmente que você não é só um monte de documento no papel, que mandou lá, viu que era bom, não é nada, entendeu? Não é nada fabricado. Você é quem realmente é. E essa entrevista vai ser na língua na qual o programa será regido, no meu caso foi em inglês, e foi tranquilo, foi tipo 20 minutinhos, divertido, simples, com algumas perguntas. Por exemplo, aqui eu botei 4 perguntas que eu lembrei. Como você lidaria com culturas diferentes da sua? Claramente, se você disser que você não consegue lidar com culturas diferentes da sua, você não vai passar, porque você vai lidar com todo tipo de gente aqui. Inclusive, no final, eu vou mostrar a foto da minha turma para vocês verem a variedade de cultura que eu tenho aqui comigo. Qual a motivação para ingressar no programa? Aí você vai basicamente ali resumir sua carta de motivação, vai mostrar por que você quer ir e tal. E não pareçam muito desesperados, tipo assim, eu quero sair do Brasil, porque o Brasil não dá para mim. Não faça isso, que isso parece falta de caráter e tal. Então, é tipo, tudo isso tem uma certa nuance ali que você tem que ir estudando. Como você vê a possibilidade de mudar de país e começar do zero em um lugar diferente? Praticamente a mesma coisa. Você vê, não sei, eu vou deixar minha namorada lá no país, não quero, entendeu? Tipo, eu tô meio receoso. Vocês têm que saber mais ou menos como lidar com essas coisas. E a pergunta é armadilha. Você preferiria morar sozinho ou dividir um apartamento? Cara, eu lembro que eu vi que essa pergunta era uma armadilha antes da entrevista e de fato essa pergunta foi feita pra mim. Que é assim: essa pergunta é uma armadilha porque vocês nunca podem responder que vocês só gostariam de morar sozinhos. Porque isso mostra que a sua
capacidade social ali de interagir com alguém é limitada. E isso é muito ruim num programa de mobilidade como esse. Então, sempre vocês falam que, eu moraria com alguém sem problema nenhum. Se acontecer de eu morar sozinho também, sem problema, não tem problema nenhum. Vocês têm que se parecer bastante flexíveis com isso. E aí, o que é que eu falo? São esses 4 pilares: carta de motivação, recomendação, histórico escolar e entrevista. Eu, pessoalmente, como é que aconteceu comigo? A minha carta de motivação foi muito boa. A minha carta de recomendação foi muito boa também, porque é uma professora da UFMG que falou bem de mim. Pô, muito forte. Força do diploma foi bom, minha história escolar não tanto, que nem eu falei pra vocês, que no começo eu fui mal. E a minha entrevista foi muito boa, pô. Eu tenho que falar que eu passei, eu acho que foi por causa da minha entrevista. Que eu fiz a entrevistadora rir, contei piada, respondi as perguntas tudo certinho. Então, tipo assim, sejam vocês mesmos, sejam, tipo, soltos, não fica muito respondendo as coisas que nem robô, não, que vocês têm que mostrar, entendeu? Aquela ginga do brasileiro. Sejam vocês mesmos. E é isso. Esses 4, vocês terminam o processo seletivo e boa sorte. Vamos ver o que que acontece. Aguardar os resultados. Pô, passamos. Vamos. E agora? Começa a segunda jornada mais difícil, mais chata. Nossa senhora. Jornada do visto. Prepare-se para algumas visitas às embaixadas e cartórios. Realmente, eu fui em São Paulo, acho que o quê? 3 vezes na embaixada da Bélgica para pegar meu passaporte. E aí você tem que ter passaporte, claro, entregar esses documentos que eu falei antecedente, tudo de novo. Só que você já vai ter esses documentos traduzidos porque você mandou para o pro programa. Então é mais ou menos imprimir, ir no cartório para autenticar o que tiver que ser autenticado e preparar seu dossiê e entregar lá. Você vai marcar um compromisso na embaixada, chegar lá na hora marcada, entregar, responder uma pergunta ou outra e esperar algumas semanas para eles analisarem e elaborar o visto no seu passaporte. Aí você volta lá, pega teu passaporte com um visto bem bonitinho, com a bandeira da União Europeia, falando que você é bem-vindo na Europa dessa data até essa data, cidade que você vai ficar, não sei o quê. E pronto, teu visto está pronto. O que que fazes agora? Vamos buscar uma acomodação no país local e pegar o voo. Como é que procura acomodação? Geralmente o programa vai te oferecer um vade-mecum, que é tipo um compilado de documentos que vai te falar mais ou menos o que você tem que fazer para arrumar uma acomodação, como é que faz para pegar o ônibus, onde é que fica a universidade, dicas da cidade, o que fazer, entendeu? Então vai ser bem explicado. Então, dependendo do seu país, onde você vai, depende muito do que você vai achar. Então, dentre as opções tem residências universitárias, casas compartilhadas, famosas repúblicas, apartamentos individuais e hostels. Eu fiquei numa casa compartilhada, em Liege, e atualmente estou numa residência universitária. Então depende muito do que aparecer para você, ou o quanto você quer gastar numa acomodação. Depende. Daí fica a critério de vocês procurar. Beleza, acomodação acertada, já sei onde eu vou ficar lá. O que falta? Pegar o voo. Vambora. Aqui é a melhor parte do processo. A animação e a expectativa estão lá no auge, tá? Sucesso, tô saindo do Brasil para estudar fora, entendeu? Você tá confiante consigo mesmo. É muito bom, realmente. Foi um dos melhores momentos da minha vida foi no dia que eu peguei o voo de Viracopos para Paris. Muito bom mesmo. Aí, uma vez que você chega, né, um voo de, sei lá, 13 horas, você dorme, assiste 2 filmes, come 3 vezes, e bom demais, eu gosto muito de voar. Uma vez chegando na cidade onde o curso vai começar, existem diversos eventos de boas-vindas, tipo, seja realizada por alunos, pela universidade, ou pelo programa em si, que é tipo, o pessoal junta todos os alunos individuais, internacionais e locais, bota todo mundo junto para conversar, apresenta o campus, apresenta a cidade, faz um tour pelos principais pontos, oferece uma bebida, uma comida. É bem divertido, é muito bom para se adaptar. E uma vez que vocês já conhecem as suas turmas, aí depois eu acho que é duas semaninhas as aulas começam. E aí as aulas começam por volta de setembro e o curso começa. Daí começa a vida de ir para a faculdade todo dia, para a universidade no caso, começar a estudar, fazer as pesquisas no laboratório e assim por diante. Vai depender muito do seu tipo de programa. Então, esse aqui, opa, esse aqui é o vídeo promocional do programa que eu tô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Que é programa, curso description, que vem aqui. Espero que vocês consigam Pedro, ouvir. Oi, será que a gente consegue? Se a gente não vamos testar. conseguir, deixa pelo menos o link do vídeo no chat, Beleza, vamos tentar. tá? Me falem se vocês conseguem. O professor me fala se vocês conseguem Tá. ouvir. Consegue? Não, não.
Ah, que pena. Mas tá, eu vou deixar o vídeo. E também tá em inglês, então é só para vocês terem uma ideia mais ou menos como é uma aluna, ex-aluna falando como é que funciona. Um minutinho, Deixa o depois link vocês dão no uma olhada. site, no nosso chat aqui do MS Teams, que aí o pessoal já Ah, sim. salva. Boa. Fazer isso agora. É Como que é eu que também é? já salvo aqui. Ih! Tá, eu faço isso Vai depois que eu no. não sei. Ah, Não sabe. Tá no chat aí, num balãozinho. Não, deixa chat, eu ver. chat, chat. Tá bom, manda no. Depois eu Aí, ó, vejo. chat, debaixo do sininho. Eu vi. Eita! Calma. Chat, É. chat, Aí, chat, chat ali, chat. ó, com a Chat, bolinha achei! vermelha. É. Eita! Toma! É isso aí, rapaziada. Muito Pronto. bom. Aí agora é o videozinho, como vocês vão ver mais tarde. Opa, passa, como é que passa? Pronto. Pronto, essa foi minha apresentação breve sobre o programa e o processo de como faz para aplicar. Então, agora, né, se tiver alguém que é de fora e não tiver muito interesse no cenário europeu, acabou aqui o conteúdo, mas fica à vontade para continuar. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho de como está o cenário europeu para mineração, pelo esse ano que eu conheço, pelo que eu vi. Para começar, o dilema do cenário europeu da mineração atual, que é o seguinte: eles querem uma sociedade mais verde, tecnologias adequadas ao meio ambiente e políticas sociais avançadas. Porém, ao mesmo tempo, eles não querem atividades minerárias aqui, pô. Eles não querem causar danos ao meio ambiente ou à sociedade. Então, como é que faz? Eles querem as tecnologias verdes, querem fazendas solares, eólicas, querem um carro elétrico bonito na garagem, mas eles não querem abrir novas minas, pô. Não querem botar a mão na massa. Notam algo de errado nisso? Eu noto. Por quê? Qualquer um que carrega no bolso um smartphone, um celular moderno, tem aí pelo menos tipo, metade da tabela periódica no bolso. E onde é que a gente arruma esses elementos? Minerando, pô, não tem de onde. Tem reciclagem? Tem. É importante reciclar? Muito. Mas sem mineração não tem como, não vai pra frente. E aqui entra novamente aquela filosofia que eu falei do NIMBY. Não no meu background, não no meu quintal. Então, realmente é algo que tem que ser, está sendo arrumado, está sendo contestado. E por quê? Minerar tá na espécie humana faz eras, faz milênios, milhões de anos. A gente já minerava lá cobre na idade do bronze para fazer a ferramenta, pô. Não tem para onde correr. Aí você pode ver um diagraminha do celular até ali, um monte de elemento, um monte. Não vou nem citar um por um porque é impossível. Da mesma forma como uma fazenda eólica, pô, uma turbina eólica dessa, quantas toneladas de concreto que libera muito CO2, por exemplo, o pessoal demoniza CO2, quantas toneladas de concreto é necessário? Quantas toneladas de cobre, de cobre, de aço? Terras raras, ou terras raras é um problema difícil hoje em dia, vocês vão ver. Então, tipo, tem que minerar para fazer as coisas verdes. Então, quão verde acaba sendo, entendeu? Vamos ver, depende. Por exemplo, os materiais, os elementos que o pessoal usa para produzir essas coisas. Quem oferece? Tem aqui esse mapa. Cada país tem uma especialidade. O Brasil, por exemplo, como vocês devem saber, a gente produz a maioria do nióbio utilizado. Estados Unidos, hélio, muita coisa. México também, algumas coisas, e por assim vai. Só que a gente nota aqui uma coisa diferente nesse mapa. Uma certa distorção na lista das coisas que um certo país produz. Olha o tamanho da lista da China. O que que acontece? A China domina o mercado das terras raras hoje em dia. Terras raras são esses elementos que são utilizados em pequenas quantidades para produzir tecnologia muito avançada. Vocês vão provavelmente estudar isso durante o curso na UFMG. E o que que acontece? Eles têm o domínio desse mercado, o que é um perigo para o mercado mundial, porque cara, tá, eu vou segurar um pouco minha língua pra criticar a China, porque o pessoal sabe, meus amigos sabem quanto eu critico a China. Mas você não pode confiar muito no mercado chinês, porque se o governo de lá decidir, não quero mais vender terras raras pra Europa, quero garantir que eu vou ter minha própria oferta. De quem a Europa vai comprar? Como é que a gente vai produzir carro elétrico? Não tem como. Então não dá para confiar na boa vontade, não só da China, de outros países também. Se do nada o Brasil resolver falar, ô, nióbio é nosso, ninguém vai comprar nióbio mais, e aí? Acabou o nióbio no mundo. Então é uma geopolítica ali que é muito complicada e não dá para confiar na oferta mundial. Assim, alguns países, como eu falei aqui, se tornam reféns dos países vendedores. E isso gera um processo de adaptação que atualmente o pessoal tá criando a estratégia dos materiais primários críticos. É uma tradução que eu fiz aqui porque é os Critical Raw Materials, que são, por exemplo, os elementos que são utilizados para produzir os materiais
e você precisa ter uma estratégia para gerir eles. Aqui, por exemplo, a estratégia europeia, acho que de 2023, eu peguei numa das minhas aulas do primeiro semestre, e aqui vocês veem, aqui no máximo, aqui no eixo Y, o eixo Y significa o risco de oferta, que é tipo assim, do nada esse material pode sair do mercado porque o país não quer vender mais, e o eixo X é a importância econômica desse material, desse elemento. Vocês podem ver ali que no topo tem as terras raras, REE em inglês, que, como eu falei, é dominado pela China, então o risco de oferta é muito alto. Do nada, a China pode simplesmente não ofertar mais, que nem eu falei. Então o risco dela está muito alto. Na direita, ali perto na importância econômica, temos o cromo, o níquel, esse material que é utilizado para desenvolver tecnologia elétrica, tipo carros elétricos, as turbinas eólicas e tal. E como é um foco da Europa, ela está muito ali voltado para importância econômica, então está mais para a direita. Aí o que eles fazem? Eles veem os elementos que estão mais para as pontas e chamam de materiais críticos. É uma estratégia que eles têm que elementos que eles têm que focar para tentar conseguir uma oferta, tipo, suprir a própria demanda. E cada país tem o seu. A Europa tem a sua, a Austrália tem a sua, os Estados Unidos tem a sua, outros países desenvolvidos. Até o Chile tem a sua própria estratégia de recursos primários para cobre, por exemplo. E eu não tenho visto muito sobre a estratégia do Brasil. Eu acho que falta isso um pouco pra gente, porque a gente vende muito mineral, mas não sem muita estratégia. O pessoal quer comprar, a gente vende. A gente precisa comprar fosfato e potássio para indústria agrícola? Tem, mas a gente não tem uma estratégia, a gente só compra. Tanto é que a gente teve problema com o começo da guerra da Rússia, porque a gente compra muita coisa da Rússia para isso. E aí, a gente não tem uma estratégia. Eu acho que a gente precisa desenvolver esse trem. Fica aí a dica para vocês estudar um pouco mais, quem sabe fazer o TCC de vocês sobre estratégia crítica. É um assunto muito interessante que envolve economia, mineração, é muito bom. Eu gosto muito desse assunto. E aí, o que que acontece? Fica a pergunta. A Europa, aqui é o último parágrafo, é necessário investir em exploração para encontrar novos depósitos de terras raras? Sim. Devemos comprar mais cromo e níquel? Sim, a gente precisa desse material. Está na hora de finalmente voltarmos a minerar na Europa? Sim. E aí que entra a gente, rapaziada. Meu caro futuro engenheiro. Países mineradores como Brasil, Chile, Austrália, Canadá, Estados Unidos e afins possuem um know-how, tipo conhecimento, muito avançado no assunto. O que na Europa está sendo perdido nas últimas décadas, porque eu vou comentar disso. Isso faz com que o quê? O velho mundo, a Europa, busque no novo mundo, Brasil e afins, pessoas capacitadas com esse potencial para tomar parte nesse novo cenário que tem se apresentado na União Europeia, transição energética, transição para materiais verdes, coisas desse tipo. Então, isso faz com que a União Europeia, a própria União Europeia, junto com companhias, universidades, abram os olhos para a mineração como algo importante para o cenário local, população local, sociedade em si. Então, o que, que vem acontecendo? As empresas têm começado a analisar a ideia de investir em exploração, têm desenvolvido novas técnicas de mineração mais baratas ou então mais eficazes, têm tentado reduzir o ônus ambiental e social que uma mina gere, por exemplo, sabe? Querendo ou não, abrir uma mina no chão entendeu? Vai abrir um buraquinho no chão, vai fazer o pessoal se mover um pouquinho, a cidade, tem essa questão, não dá para negar. Porém, tem que ver o custo-benefício. E o custo-benefício nessa mineração é muito bom. Se vocês compararem a área desmatada para produzir, tipo, uma tonelada de soja e a área desmatada para produzir uma tonelada de ferro, mineração é isso aqui, ó. É um buraquinho só no chão. A agricultura é isso aqui. E a agricultura todo mundo gosta. Eu também gosto da agricultura. O agro é pop e afins. Mas é isso, o pessoal tem que parar de demonizar esse buraquinho no chão que a gente faz. Por quê? Aqui na Europa, a legislação é muito parecida com a brasileira na questão de morosidade. Tipo assim, demora muito para abrir uma mina, eu vou comentar mais. Só que a licença mais difícil de conseguir aqui é a licença social, que é quando a população local entende que é importante e a população local quer essa mina no lugar. E é aqui que entra a legislação. O processo legal também é burocrático, também é moroso, semelhante no Brasil. Precisa de muitas licenças, licença ambiental, nacional, tipo, do estado, do país, da União Europeia em si. Precisa de muita coisa. Demora muitos anos, até décadas, dependendo. Só que no Brasil,
Pelo que eu me lembre, a mineração ainda é vista como uma atividade tipo, boa para a população, para a sociedade. Porque gera muito emprego, gira muita economia local, gira muita economia nacional. Tipo, cidades inteiras sobrevivem por causa da mineração. O PIB brasileiro tem muita força na mineração e por aí vai. O que não acontece muito na Europa. De novo, a síndrome do NIMBY, não no meu quintal. Afinal, o que acontece aqui na Europa? A Europa já tem um nível social e econômico de conforto, que a população não precisa mais, não se vê mais disposta, tipo, a ir para um lugar isolado, abrir um buraco no chão, se sujar, se expor a perigo, entendeu? Tipo, atacar a natureza. Aí, porque eles têm empregos mais tranquilos, tipo, empregos burocráticos, entendeu? Tipo, abrir um negocinho ali na esquina, a família já tem dinheiro de gerações. Então o pessoal acaba falando, não, pra que que eu vou me sujar, sabe? Pra que que eu vou lá na terra? Deixa algum outro bobo ir lá, entendeu? Então, o que que acontece? A licença social acaba sendo difícil de conseguir. Até porque, imagina, tem o depósito mais rico do mundo de terras raras aqui no fundo do meu quintal. A população local não ia tolerar a ideia de destruir esse prédio para abrir uma mina. Não vai, não vai. E simplesmente não vai para frente o negócio. E isso acontece muito aqui. Só que toda essa problemática faz com que haja uma escassez de jovens interessados nesse tipo de profissão, nessa carreira. Geólogos, engenheiros, administradores, ou até investidores na área. Tá tendo escassez. Então, o que acontece? A geração que trabalha com isso, tipo, já está lá no emprego, está envelhecendo naturalmente, e não há muita peça de reposição aqui na Europa. Então, o que eles fazem? O pessoal nota, né, que na mineração é necessária, porque, como eu falei, qualquer coisa vai ter mineral, metal ali. Então a Europa tem buscado talentos internacionais, eu, por exemplo, para repor essa geração que está tá envelhecendo. Então, seja como profissionais que já têm experiência no cargo, tem ou jovens pesquisadores para se tornarem futuros professores e pesquisadores no laboratório, ou mesmo alunos que acabaram de se formar e têm interesse nessas áreas, entendeu? Tipo, porque o pessoal de fora do Brasil ainda tem essa ideia, tipo, pô, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer minha vida. Se eu quiser ter família, eu tenho que trabalhar. E mineração dá dinheiro, então vambora, entendeu? A gente ainda tem essa filosofia. Então acaba que a gente é muito bem visto, assim, a gente trabalha bem, entendeu? Tem esse tipo de coisa. E isso não é só apenas para mineração, mas todo o mercado, tipo, para pessoal do agro também, tipo, pô, o Brasil é agro. A tecnologia que a gente tem aqui no Brasil é melhor dos melhores do mundo. Se você faz agro e quer estudar um pouco sobre, sei lá, criação de cavalos na Bélgica. Eu tinha uma colega na casa, uma housemate, tipo assim, a República, membro da República lá que fazia zoologia focado em equinos. E ela é do México e foi pra Europa porque o pessoal do México gosta de agro também, entendeu? Tipo, o pessoal quer muito talento de fora, independente da área de conhecimento. Aí, como eu falei pra vocês, culturas diferentes. Aqui à direita temos uma foto da minha turma no primeiro dia de viagem de campo que a gente teve na Bósnia e Herzegovina, que é nos Balcanos ali, perto Cadê da você, Croácia. Pedro? Eu tô aqui Mostra aí pra segurando os gente. martelinhos. Eu não sei se. Deixa eu ver se Cadê? eu. Cadê o apontador? Peraí. Tá vendo? Ó, aqui eu aqui, ó, com o chapéuzinho, segurando os Ah, martelos. eu vi. Aí aqui a gente tem, ó. Aqui a gente tem um alemão, aqui a gente tem um brasileiro meio português, aqui a gente tem um francês, aqui tem outro brasileiro, outro brasileiro. Ou seja, eu já contei 3 brasileiros. Em 10, somos 10 alunos. 3 brasileiros. Então, pra vocês verem como a gente tem potencial. Aqui um filipino, uma menina do Sri Lanka, uma menina da Indonésia, um belga, outra filipina, e aqui são os professores locais da Croácia. Então vocês veem que realmente tem muito tipo de cultura diferente. Você tem que ser capaz ali de lidar com a cultura diferente. Por exemplo, nessa foto aqui a gente tem cristãos, tem muçulmanos, tem pessoal que não acredita em nada, e tá tudo bem, a gente tem que saber conversar entre si, entendeu? Tem que ter aquela temperança, tem que saber conversar, tem que ser tranquilo. É social, pô. Pô, século XXI, entendeu? Diferenças ali, conversar entre si. É importante. Então, isso aqui é só um breve conteúdo do cenário europeu que realmente, tipo, eu tô um ano aqui, eu ainda não trabalhei numa empresa, então eu não sei realmente o que as empresas profissionalmente estão fazendo. Eu tô mais ou menos como um cenário superficial ali, com o que eu vejo professores falando, colegas falando, coisas do tipo. Espero que
tenha sido interessante para vocês. Quem tiver alguma pergunta, comentário, agradeço a atenção e peço desculpa por fazer vocês acordarem sábado de manhã, cara. Eu já fui aluno, eu sei como isso pode ser chato. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Para mim agora vai dar 3 horas da tarde, então eu já almocei, já tomei meu cafezinho tranquilo, vocês ainda estão acordando. Então eu tentei fazer algo até 1 hora, assim, para não encher muito o saco de vocês também, entendeu? Então fiquem à vontade agora para quem tiver alguma pergunta, algum comentário. Agradeço a atenção de vocês aí. Agradeço. Ô, Pedro, a sua palestra me deu vontade de voltar ao passado e ser jovem, assim, jovem, 20 e poucos, né? vinte e É, cinco, até 25, 30 dava, com até certeza. 30 dava, mas meu tempo passou, né, para contemplar todas essas oportunidades, assim, cumpriu a missão da palestra, que era dar assim, linhas gerais sobre Uhum, oportunidades para os alunos. O uhum, nosso público-alvo são os estudantes de introdução à engenharia de Minas, então que estão começando o curso. Mas é uhum. claro, tudo aí que você falou vale também para quem está formando. Sim, Então, eu só vou pontuar algumas coisas antes de. Aí, pessoal, quem quiser fazer pergunta. Você tem tempo, Pedro? tem. Quanto tempo assim? Hoje é meu último dia livre, mas o dia inteiro é livre, então fica à vontade. Ah, então beleza. Então, só vou pontuar rapidamente, antes de passar a palavra, né? O Matheus já levantou a mão, mas eu tinha combinado com o Alexandre também que ele vai, que é o monitor da disciplina, que ele vai, né, fazer uma pergunta para Uhum, você, mas só pontuar algumas coisas. Durante a sua apresentação, a gente vê que a sua mobilidade geográfica é notável, né? É uhum, tipo Alemanha, França, uhum, Suíça, sei lá, Suécia, né? uhum, Até então, e eu acho que para a gente que está aqui no Brasil, eu acho que a gente está muito isolado geograficamente, não é? uhum. Tipo, eu talvez tem meses que eu não saio de Belo Horizonte. Não, eu fui assim para Conceição do Mato Dentro e voltei. Entendi. Uhum, Mas o que que você tem a dizer sobre essa mobilidade geográfica? Estando aí na Europa, é mais uhum. fácil se movimentar do que você estar no Brasil e se movimentar entre os estados? O que que você percebeu com relação a essa mobilidade? Ó, então, pessoalmente, eu considero o mundo muito pequeno. Tipo assim, pelo menos o mundo ocidental aqui é muito pequeno. Porque mesmo do Brasil, você quer ir pra Europa, você só precisa passar uma noite no avião, pô. Você dorme, acorda, chega na Europa. Mas a diferença realmente entre mobilidade no Brasil e na Europa é notável. Porque no Brasil a gente é tudo focado na malha rodoviária. Então você tem que pegar um carro, tem que pegar um ônibus, tem que pegar horas no trânsito para sair da cidade, horas na estrada, horas na cidade que você chega também no trânsito. Então realmente é chato viajar no Brasil, e nessa questão rodoviária. A malha aeroportuária no Brasil é boa porque, tipo, todo estado tem um aeroporto bom, coisa do tipo, mas mesmo assim viajar de avião é caro. E aqui na Europa a gente tem uma malha ferroviária muito boa. Tipo, trens. Trens aqui. Não, trem aqui é muito bom. E as rodovias são boas, o trânsito, tá, na cidade grande o trânsito é do mesmo jeito. Mas, mesmo assim, a mobilidade aqui é muito boa. Eu lembro que quando eu morava na Bélgica, eu pegava um trem, assim, 2 horas eu estava na capital da Bélgica, que eu fiz em Liège, mas a capital da Bélgica, Bruxelas. Eu ficava 2 horas de trem e era o quê? 8 euros? Era baratinho de viajar na Bélgica. Aqui na França é um pouquinho mais caro, mas mesmo assim é bom, é tranquilo de viajar. E aqui, nossa, a melhor coisa da mobilidade da Europa é que tem os voos de low cost. São as companhias que fazem voo de avião a baixo custo. Que, tipo, beleza, não vai te oferecer chocolate no avião, a cadeira não vai reclinar, mas você vai pagar 20 euros e vai pra Londres, por exemplo. Eu fui pra Londres em fevereiro, peguei. Ah, mas eu fui de trem. Eu peguei um trem de Paris de Bruxelas pra Londres, foi tipo 30 euros, fui e voltei, aproveitei Londres, voltei em 2 dias, foi muito bom. E vocês têm que lembrar que o Brasil é um país continental. A Europa é um continente também, mas os países são pequenos. Você pega a França, é o quê? Do tamanho de Minas, mais ou menos. A É Bélgica é do menor que tamanho. Minas. É É, menor, você, a França é menor que Minas. você pega a Bélgica, é uma cidade, é um estado, pequenininho. Aí você nota a diferença, porque você pensa, pô, tô indo da. Agora, segunda-feira eu vou fazer uma viagem do leste da França para pro leste da Alemanha. Então eu vou cruzar a Alemanha inteirinha. Quanto tempo que eu vou levar? 8 horas, pô, tipo, 9 no máximo. Isso seria o quê? Uma viagem de Minas, do sul de Minas pro norte de Minas? Então, realmente é uma questão de percepção. Se, beleza, viajar em Minas é longe, porque
o estado é grande. Aqui Aham. a locomoção aqui é interessante, sim, é muito bacana. E eu gosto muito de trem, eu não sei porque o Brasil abandonou a ideia de trem, porque é muito bacana. Trem é muito bom. Aí eu não sei se eu respondi a Não, pergunta. respondeu, porque assim, eu acho assim, eu já tive a experiência de ir para fora do Brasil e eu percebi exatamente essas coisas que você pontuou. Mas eu acho que para os alunos que estão começando, quando você fala assim, eu estou na Alemanha, eu estou no Reino Unido, eu estou na Uhum, França, parece que é uma coisa assim tão gigante, impossível, e como que você está em vários lugares ao mesmo tempo. E você uhum, pontuou bem, a gente está num país continental, a gente não tem essa mobilidade e tem a ver sim, também com custos, né? sim. Não, mas muito bom. Eu acho também, vou pontuar para os alunos, né? A gente tem, pessoal, que fazer o que a gente gosta. Não adianta você ficar no setor de mineração porque vai ter uma oportunidade de estudar na Europa. Vocês vão Uhum. sofrer demais se vocês fizerem isso. Se vocês não gostam de mineração, ou não entendem, ou julgam que é errado, procurem não É. o julgar que é errado é um julgamento, é o subjetivo, e eu não estou aqui para julgar valor de ninguém. Mas o Uhum. ponto é, escolham fazer coisas que vocês gostam, que as portas vão se abrir, né, Pedro? Sim, com certeza. Né? E pensem, se vocês fizerem o que vocês gostam, vocês vão ser pelo menos felizes. Né? Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, ser rico e infeliz. Então, eu acho que vai por aí. E Uhum. também o que eu gostei muito da sua palestra foi a questão do planejamento, né, Pedro? Quem quer se preparar, né, para uma oportunidade internacional, já tem que começar a investir. Já tem que Uhum. começar a investir na língua, em separar Uhum. os documentos. E ninguém vai fazer isso com um mês. Estou Não errada? vai. Não, não tem Não como. vai. Eu lembro, e isso tem muitos anos já, que quando me passou a ideia de fazer um intercâmbio na vida, eu comecei a me preparar com 2 anos de antecedência. Eu pensei assim, não, vou fazer um intercâmbio, então eu acho que eu tenho que ter um passaporte, né? Então deixa É eu entrar bom. aqui no site e tirar um passaporte. Foi Uhum. assim. Aí você tem que participar de um processo seletivo, você tem que fazer avaliação, e depois você tem que ter um antecedente criminal. Outra coisa, você fala, e quem tem antecedente criminal, como é que faz? Tem Ah, eu não. jeito? Ah, não sei como funciona, porque, tipo, eu acho que eu não sei como é a filosofia pra essa questão, mas, por exemplo, se tiver um antecedente criminal, mas já pagou, tá ligado? Já Não, foi. foi, por exemplo, assim, ó, o cara foi pego, sei lá, com maconha e tem Hum, antecedente criminal no Brasil. E aí? Tá nem lá no, ideia, na... professora. Porque Eu se acho que for vai lá... depender da banca avaliadora, eu não sei, mas o pessoal também é meio liberal com essas coisas aqui, eu não sei se ia dar Eu muito sei, problema, não. mas cuidado, viu, gente? O uso de drogas no Brasil gera antecedente É, criminal. sim, tem Se que tomar você for cuidado. pego, ó, tá bom? Aí, É. tomem cuidado. Então, eu já Barra tô no seu falando isso que... passaporte, Viviane. Pois Viviane, é, oi. na retirada e no visto do seu passaporte aqui. Tem países que você não consegue nem sair daqui se você tiver antecedentes. Olha aí. É. Então, olha só, gente, tomem cuidado. Eu vivo falando isso com os alunos, vocês são adultos, vocês respondem pelos atos de vocês. Então, vou fumar um aqui, beleza, chega a polícia, ó, ferrou com tudo, entendeu? É perigoso, perigoso. É, então tomem cuidado. Então, vou passar. Obrigado, viu, Miss Lene? Vou passar a palavra para o Nada, Alexandre, ele vai se apresentar e fazer uma pergunta, tá, Pedro? Tá, tranquilo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, sou aluno de engenharia de Minas, segundo período, também sou monitor da matéria de introdução. Primeiro, Pedro, queria te parabenizar pela palestra, foram muitas informações importantes e bem enriquecedor mesmo. E Agradeço. eu fiquei com dúvida em relação ao intercâmbio, porque, Uhum, por exemplo, que tipo de perfis no sentido de soft skills que as uhum. empresas de intercâmbio costumam buscar? No sentido de como que a gente pode se destacar nesse processo seletivo, por favor. Uai, Ô então. Pedro, tira Oi. o compartilhamento para a gente ver o seu rosto melhor. Que aí, se você quiser voltar em alguma coisa da Oi? palestra, aí você compartilha de novo, Boa. Agora tá beleza? melhor? Tá. Uhum. Sim, a pergunta. Então, o que acontece é que, para intercâmbio, esse programa que eu estou falando é mais voltado para programa pós-graduação. Intercâmbio durante o processo, eu realmente não tenho muita experiência, mas eu acredito que seja o mesmo tipo de coisa que eles procuram. Soft skills num programa de intercâmbio pós-graduação, por exemplo. Porque nem eu falei, tá.
tá disponível para interagir com pessoas totalmente diferentes de você, pessoa que você vai discordar de conteúdos. Tipo, você tem que ser muito aberto, ter mente aberta para aproveitar sem precisar ficar ofendido, entendeu? Sem precisar se afastar das pessoas por questões pessoais, esse tipo de coisa. Tá aberto ali a. Como é que eu posso falar isso? Passar perrengue, tá ligado? Tipo, passar 5 horas no aeroporto porque o avião atrasou, porque a companhia me encheu o saco com o teu visto, coisa do tipo. Tem que estar ali disposto mesmo, é disponibilidade emocional, esse tipo de coisa. E você saber mostrar quem você é. Tipo assim, a entrevista que eu falei é a parte mais importante. Não adianta nada você falar que, eu sou o melhor aluno da história da UFMG, eu falo 50 línguas, aí chega na entrevista você fala, você não consegue responder uma pergunta porque você fica travado assim, você não consegue, você parece um robô falando com a até aquele gingado. E nessa questão o brasileiro vai muito bem. Então, são algumas soft skills aí que eu notei, pode ser que eu tenha esquecido de alguma outra, mas é algo que eu acho que eles valorizam, sim. Não, perfeito, então. Muito obrigado, Pedro. Parabéns pela palestra. Obrigado. E só pontuar, Pedro, que eu tenho ainda, né? Assim, eu formei há muitos anos atrás, tem mais de 10 anos que eu formei na engenharia de Minas. Mas na minha época de estudante, eu lembro de 2 alunos, colegas meus, assim, né, de corredor, gente boa pra caramba, que conseguiram fazer graduação sanduíche pelo Erasmus Mundus. Aí você me Uhum, pergunta, como que eles fizeram? Eu não tenho a mínima ideia. Entrou lá no site, viu que tinha, alguma uhum, coisa se aplicou e passou. Mas uhum, assim, existe a exatamente. possibilidade, mas assim, nenhum professor vai ficar dando orientações sobre como isso funciona, porque é muito complicado. É cheio de documentos, é um momento, né, Pedro? Você tem que procurar e achar. Com certeza, com certeza. Então, deixa eu ver aqui, como eu vejo pessoas que levantou mão. Primeiro, então, vou passar agora a palavra para o Matheus Matias e depois a Mislene. Então, Matheus, a Beleza. palavra é sua. Bom dia, queria parabenizar pela palestra. E o que que eu ia perguntar? Porque você disse que uma característica do cenário na Europa é que eles não querem abrir minas, eles não querem minerar. Uhum. Então, o trabalho do engenheiro de minas na Europa fica mais de pesquisa para desenvolver tecnologias verdes ou é mais mão na massa? Porque essa é a parte legal, né? É, tá, eu concordo, assim. Então, o que acontece é que eles estão nesse processo de retransição, tipo assim, eles estão vendo que eles precisam abrir mina, então eles estão desenvolvendo processos para depois começar a abrir ainda. Por exemplo, tem várias minas em Portugal que eles estão querendo abrir, mas falta licença social. Tem mina rolando nos Balcãs lá, que eu acabei de chegar da Croácia, eles estão minerando, pô. Então depende muito do país, depende muito da companhia. Pelo que eu tô vendo, como eu falei, eu ainda não tive nenhuma experiência profissional para saber, eles estão contratando 10 engenheiros de Minas ali naquela empresa. Não sei falar exatamente, mas eles estão procurando, sim, esses talentos jovens, principalmente, para seguir essa onda de crescimento. Então, a ideia seria, por exemplo, adaptar sua filosofia de trabalho, adaptar seu currículo brasileiro, sua experiência brasileira à realidade europeia e uma vez que você está adaptado ali, começa a fazer seu networking, aí sim você tem um lugar na empresa que vai contratar para, tipo, provavelmente vai ter muita coisa para a mão na massa também nos próximos anos. E é isso, vai ter muita exploração, tem desenvolvimento de novas tecnologias, é o que tem mais falando, novas técnicas. Mas é engraçado que agora eu lembrei. Rejeito, a upstream, como é que é em português mesmo? A que é proibida no Brasil? É, peraí, travou. Você falou assim, agora eu lembrei. Ah, Aí tá. continua. Eu lembrei que nessa viagem que eu fiz para a Croácia e afins dos Balcãs, a gente viu uma barragem de registro, um sistema que é proibido no Brasil, que é o upstream. A O nome montante em inglês, como é mesmo? é uma barragem de Alô? rejeito. Me Alô? ouvem? É, é uma barragem de rejeito a montante, Alô? upstream. Isso, upstream, eu esqueci o nome, que é proibido no Brasil, entendeu? Tipo, depende muito do país, então que ainda tem algumas coisas que são mais avançadas que o Brasil, claro, e outras que ainda estão em processo de desenvolvimento. E foi muito engraçado porque, tipo, eu tava em cima de uma barragem que no Brasil rompeu, pô. É assustador, entendeu? Mas mesmo assim isso acontece. Então o que que vai acontecer? Vai ser necessário um engenheiro ali para
entendeu? Para monitorar, para ver o que vai acontecer nos próximos anos, redesenhar a barragem, por assim diante. E nessa questão aí, só para pontuar o que o Matheus falou, eu acho que os alunos, né, principalmente primeiro período, eles têm uma certa fantasia, Pedro, com trabalhar na mina, digamos, comendo poeira de fato, ou trabalhar na usina de beneficiamento, né, que é vendo aqueles processos, grandes processos acontecendo. Mas o que eu sugiro, né, para você, Matheus, é você buscar essa experiência aqui no Brasil para ver se realmente é o que você gosta, porque, igual você falou, parece que é o mais legal, mas será que ficar lá trabalhando, vamos colocar aí na frente de lavra, debaixo do sol, todos os dias, comendo literalmente poeira, é uma coisa que você vai achar legal? Tem alunos que vão falar que sim, eu amo, tem outros que vão falar, isso não é para mim. Né? O que você acha, Pedro? Então, depende, Top porque tem muita demais. coisa para fazer. Dá para trabalhar na exploração, dá para trabalhar em escritório, dá para ir pro campo, tá? Dá para ver se o talude está com inclinação boa, entendeu? Dá para fazer muita coisa. E conforme vocês forem crescendo no curso, vocês vão tendo a matéria. Ah, gostei da matéria de flutuação, quero trabalhar com processamento. Ah, gostei da parte de geologia, quero fazer exploração. Então, ainda tá cedo, mas vocês vão ter muita oportunidade de ver que vocês gostam ou não. Matheus, e o que você achou? Respondeu sua pergunta ou não? Você quer colocar Ah, alguma coisa? não, respondeu a pergunta. Tem possibilidade, sim, dependendo do país, né? É, E lá é tudo pertinho. Então você pode trabalhar na Croácia, no campo, e, sei lá, morar até em outro país, eventualmente, se tiver trem. pois E é. se você tiver disposição, né, de ficar pegando trem Uhum. todo dia. Hum. Então vamos ver. Agora é a Mislene. Bom dia a todos, gente. Bom dia, Bom Pedro. dia. Obrigado pela Bom dia. disponibilidade. É uma pergunta mais pessoal do que técnica, Pedro. Para uma pessoa que falou que o mundo é pequeno, com esse currículo que você está traçando, qual a sua perspectiva futura? Brasil ou o mundo é o caminho? Ah, E eu se gosto for dessa pergunta. Brasil, fazer o quê? Obrigado pela pergunta, eu gosto dessa pergunta. É o que eu sempre falo assim, eu iria para onde tiver a melhor oportunidade para mim. Porque eu não tenho muito esse negócio de, eu não gosto do Brasil, quero ir embora. Não, amo o meu país, voltaria feliz da vida para trabalhar aí. No, também ficaria na Europa tranquilamente, iria para a Austrália, iria para o Canadá. Então depende muito do que me aparecer. Por exemplo, eu não sei se eu comentei, mas durante esse semestre eu tive a oportunidade de arrumar minha tese de mestrado na Austrália e acabei não indo por questões do pessoal que contratuais. Queria mais semanas do que o possível. E acabei não indo. Porém, o pessoal lá deixou em aberto a possibilidade de fazer um doutorado na Austrália depois do meu mestrado. E se for esse caminho, a Austrália, vou super feliz da vida. Se eu voltar para o Brasil, seja como para buscar um doutorado ou então para trabalhar numa empresa, seria ótimo, porque o meu currículo aqui, eles estão basicamente adaptando o meu currículo brasileiro à realidade europeia. Só que ao mesmo tempo eu tô aprendendo coisas que no Brasil não é tão comum. Então eu poderia voltar com um certo conhecimento que seria aproveitado, de alguma coisa diferente. Então, eu acho que o mundo é o caminho, mas o Brasil também faz parte do mundo, então tá no caminho também. O Obrigada, que você Pedro. acha? E eu acho. Eu queria saber assim, o que o Pedro pretende para o futuro? O que o Pedro quer de concreto? Mas ele deixou aberto que o mundo é possibilidade. Ele pode voltar, ele pode seguir daí para um doutorando, ele pode nunca mais voltar para o Brasil, ele está livre. Tô livre por É, enquanto. e eu acho isso bonito, sabe, Pedro? Que mostra o quão que você está adaptado às culturas. Você fala É. assim, aquela coisa, eu quero ficar na Europa porque eu não suporto o Brasil, que horror, aquele país, né, subdesenvolvido. Fala assim, É. não, gente, tô de boa É, aqui, tô de boa lá, eu me adapto. é Eu acho bom. que essa que é a veia de quem vai fazer o intercâmbio, né, Miss Lene? É adaptação. Uhum, Isso. Vai com que você vai certeza. trabalhar na China. Ah, Vai ter que se adaptar, vai ter que Tem que saber falar adaptar. chinês. É. Bom, a China, brincadeira. da China para o mundo. É. Bom, aí aqui, deixa eu ver. O Alexandre quer perguntar de novo. Tem outra dúvida. Ô Pedro, uma dúvida um pouco mais política agora. A gente vê Uhum. que as notícias na Europa, que a Europa está vivendo um processo de
protecionismo econômico, né, de fechar fronteiras e tudo mais. Uhum, uhum, Qualquer mudança política já impacta muito na economia mineral, que é um setor muito vulnerável, né? E sim. como isso é visto no setor de mineração? E de que forma que isso impacta um país exportador como o Brasil, que tem um foco nos países nórdicos, por exemplo, os europeus? Uhum. Então, como eu falei, tipo, tem a estratégia dos recursos minerais que eles têm que botar na balança. O que que é importante para eles comprarem, o que que é importante para eles desenvolverem a própria indústria e o que que eles não têm aqui, pô. Não adianta, se eles precisarem de nióbio, eles não vão achar embaixo do solo deles. Eles têm que falar com o Brasil. Terras raras, eles têm que falar com a China. E que nem, tipo, a China não quer mais vender para a Europa, eles vão ter que negociar, eles vão ter que achar outras reservas. Então é uma geopolítica muito complicada, porém, como eu falo, tipo, precisa de muito profissional para trabalhar com isso. E eles estão tentando lidar com isso com a estratégia de recursos minerais críticos. E que nem se falou, protecionismo de mercado? Sim, mas a questão do recurso mineral é que não é algo que eles podem criar do nada. Depende da geologia, depende de onde está localizado, depende de como a Terra se formou há bilhões de anos atrás. Não é algo que eles podem escolher, entendeu? Então, tá, eles não querem, eles estão com problema de migração agora, não querem falar com, sei lá, Arábia Saudita com petróleo. Tá, mas eles ainda precisam do petróleo. Mesmo que eles se transformem em energia verde, eles têm que conversar, tem que ter essa diplomacia. Então, é mais ou menos isso também. Eles têm que saber adaptar a culturas diferentes. O mundo hoje é uma questão de adaptação com culturas diferentes. Mais ou menos por aí. Então, você E acredita aí, que essa Alexandre? autossuficiência é algo muito utópico, assim, né? Que essa o quê? Eu perdi a primeira palavra. Essa autossuficiência europeia é algo muito utópico. É utópico por causa da limitação material. Tipo, eles não vão conseguir produzir um Tesla. Eu gosto muito de Tesla, por exemplo. Por isso que eu fico pensando, o carro, ó, gosto muito, vou querer ter um. Eles não conseguem produzir um Tesla aqui sem ter material chinês, material brasileiro, material da Suécia, material. Eles têm que ter esse negócio. A indústria hoje em dia é globalizada, não existe mais uma empresa que produza todas as partes do material usando o material que ela mesma produz, uma mina que ela mesma tenha, usando a energia de uma geradora que ela mesma possua. Não existe isso. Então, realmente é algo que tem que ter uma conversa muito grande entre as companhias, entre os países. Não, perfeito, então, muito obrigado. Agradeço. Então, legal, Alexandre. Se tiver mais perguntas, pode levantar a mão. Então, Dali. antes de passar a palavra para Ana Flávia, ou Pedro, eu queria pontuar, eu tenho uma pequena experiência no Velho Mundo, Uhum, então eu sei de commodities metálicas, por exemplo, e existe um cinturão de cobre e zinco cortando ali Portugal e uhum, Espanha. Então você tem grandes, não sei se tem, eu acho que não tem ainda, tem Cobre Las Cruces na Espanha, tem Neves Corvo em uhum, Portugal, que Neves é Covos, é. zinco, é Uhum. subterrâneo. Aí tem ainda, não tem? Tem, eu Tem acho que muito. a gente tem ouvido falar, sim. Uhum. Neves Corvo é uma mina que, tipo, todo engenheiro de minas lá de Portugal queria trabalhar um dia, né? Paga bem, é subterrânea, tecnológica. Eu já Hum, fui lá em Neves Corvo, assim, é um mundo, assim, né? Você uhum. entra dentro da mina subterrânea, você esquece que está num ambiente subterrâneo. Tudo iluminado, oficinas amplas, assim, é coisa de Olha, doido. da É. hora. Tem Kiruna também, que é um dos Uhum, principais depósitos de ferro da Europa. Então pensa assim: ah, tá tendo uma guerra aqui, bloquearam todos os acessos via mar. Tem uhum. como pegar ferro em Kiruna. Lá eles têm um Sim, depósito interessante. Então, assim, em termos, a Europa tem metais, alguns, tem, com certeza. mas não tem todos, igual o Não. Pedro falou. Então, depende de depósitos espalhados aí pelo mundo afora para conseguir, para garantir a indústria sustentável, para garantir a transição energética, né, Pedro? Uhum, Não é. adianta. Então, assim, é um mundo globalizado, gente. E então agora é a Ana Flávia, vou passar a palavra para ela. Fique à vontade, Ana. Bom dia, Pedro. Muito obrigada pela sua palestra. A minha pergunta é mais que eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os desafios você encontrou indo aí para a Europa em relação, tanto pode ser pessoal, né, de vivência, quanto Uhum. também em relação ao próprio mestrado aí. Se tem alguma diferença, por exemplo, alguma área muito diferente do Brasil com relação à mineração, se tem algo que você viu aí que a gente talvez ainda não estuda aqui no Brasil, ou vice-versa, algo que Uhum. a gente tem muito aqui, mas você viu que aí tem
deficiência e desse assunto, talvez aí na Europa, um pouquinho desses desafios que você encontrou na sua trajetória. Ah, boa, legal. Então, vamos pensar aqui primeiro nos pessoais. Bom, primeiro que eu tinha acabado de me formar, então eu estava ali aplicando para todo tipo de emprego, processo seletivo e tal, e passei nesse. Aí eu fiquei pensando, pô, sair do Brasil para um país que eu não conheço, eu não estava muito certo da minha língua também, porque, como eu falei, eu nunca fiz uma aula de inglês, eu aprendi por conta própria, eu não estava muito confiante, e vim. E no começo, tipo, foi, como eu posso falar? Eu sou muito adaptável para as questões, então eu não tive tanto problema. O que eu posso dizer que eu posso ter tido problema com questões aqui da. Tá, é porque, tipo assim, voltar a estudar depois de se formar na UFMG, por exemplo. É até uma coisa que alguns colegas meus aqui comentam, que, tipo, realmente voltar a estudar depois que você termina esse ciclo, porque pensa, você formou engenharia de Minas em Minas. O que que você pensa? Vou trabalhar numa companhia e aplicar o que eu aprendi, né? Trabalhar. Aí você volta a estudar, volta a fazer prova, volta a pesquisar no laboratório, aí você já, puta, tô fazendo isso aqui de novo, nossa, perdi a vibe, mas uma hora você tem que voltar a adaptar. Eu acho que esse para mim foi dos maiores desafios, sim. E questão de cultura, não, é de boa. Eu achei tranquilo. Me divirto com o pessoal todo, pessoal das Filipinas, da Indonésia, do Brasil, com certeza, europeu, ei, muito bom, gosto muito. Sobre, sobre dificuldade, sobre diferenças no que eles ensinam, uma coisa que eu notei foi que, pelo menos na UFMG, a gente estuda muito ferro, muito. A gente sabe muita coisa do ferro. Mas eu acabo notando que a gente falha um pouquinho mais nos outros materiais. Tipo assim, a gente estuda um pouquinho ali em flotação sobre grafita, beleza, mas não tem muito aquele. A quantidade de energia gasta para estudar ferro. Aí a gente chega aqui, eles têm essa ideia de materiais estratégicos. Então não fica no ferro. Eles falam tipo, muito pouco de ferro, mencionam. Eles falam muito de cobre, eles falam muito de zinco, eles falam muito de terras raras. Então é um conteúdo que eu vi pouco na FMG, para ser sincero. Aí eu chego aqui, eu tenho que estudar outro sistema, outros métodos de lavra, outros métodos de processamento. Então é um conhecimento do zero que a gente vai pegando de passo a passo. Então foi algo realmente que eu tive que estudar, tive que analisar, pesquisar. Então, essa foi não foi dificuldade, mas foi uma diferença que a gente vai aprendendo. Foi algo que cresceu o meu conhecimento científico sobre a área. Sobre os professores, tipo, eu considero os professores na UFMG mais comunicáveis. Eles são mais, tipo, eles são mais acessíveis. Você pode conversar mais com eles, pode arrumar alguma alternativa para algum problema que está tendo, mais do que aqui na Europa. Porque aqui eles são muito rígidos. Tipo assim, eu, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma prova porque eu fiquei 0,01 ponto a menos do que o necessário para passar. E aí eu tive que fazer o retake, que é a segunda sessão de prova, ficar de 0,01 ponto que o professor não quis me dar. Entendeu? E isso não acontece na universidade, na FMG, pô. Eu lembro que cálculo 3, eu precisava um pouquinho de ponto, e fui lá no professor e falou, é verdade, você podia ter ganhado um pontinho mais nessa questão mesmo, você fez certo, toma. E foi isso. Então é uma questão, o europeu em si, ele é mais frio que o brasileiro. Então ele é mais tipo, você tem que ir quebrando o gelo, ele não é muito disponível para fazer nada além da. Pô, eu acho que eu tive essa conversa ontem, inclusive, que eles não são muito disponíveis a sair da zona de conforto e, tipo, olhar outra pessoa, fazer um esforço para ajudar aquela pessoa em ações de graça, tipo, ação de graça. Ela não vai ganhar nada te ajudando, mas ela faz porque, tipo, no Brasil a gente faz isso, a gente cuida do próximo. Não que eles sejam ruins com os outros, mas eles não fazem muito além da obrigação. Então foi algo que realmente notei, ainda noto, mas é o jeito deles, o nosso jeito é diferente. Deve ser por isso que todo mundo gosta de brasileiro, pô. Porque todo lugar que eu vou, que eu falo que eu sou brasileiro, o pessoal falta me abraçar, fala de Ronaldinho, Ronaldo, futebol, não sei o que, samba. Beleza que são estereótipos, mas é bom, pô. É bom pra quebrar o gelo, é bom pra criar aquela primeira conexão, criar uma certa intimidade com uma pessoa nova. Então, brasileiro é bom demais, rapaziada. Respondi a E pergunta? aí, Não sei se Ana, eu divaguei respondeu? um Obrigada, pouquinho. Pedro. Respondeu sim, Ah, respondeu. Na nossa conversa, eu lembro de uma ocasião, quando eu estudava, né, em Portugal, a gente foi numa feira de ciências e ela era para falar sobre engenharia de Minas, uma vez, igual você falou, esses cursos hard, né, de hard skills, eles são pouco atrativos. E o pessoal gostava, a gente não estava em Portugal, a gente estava na Espanha, mas assim, se comunicava em inglês, porque tinha o povo de Erasmus Mundus e tinha uma regra lá
que era assim, se tivesse uma pessoa que não falasse português, todo mundo tinha que se comunicar em inglês. Tinha uma regrinha assim. Aí a gente foi lá, coisa e tal, e o pessoal falou assim: não, você vai ficar lá na porta, chamando o pessoal. Eu falei: não, gente, eu tenho vergonha, eu nem falo inglês direito. Não, quando o pessoal perceber que você é brasileira, vai todo mundo entrar e vai ser muito massa. Aí eles me colocaram, tipo assim, de chamariz da feira, só para me falar com sotaque e tentar atrair mais pessoas. Eu É passei assim por mesmo. isso. É assim mesmo. Aí eu achei interessante, porque a gente, às vezes, tem uma síndrome de vira-lata, que, ai, ninguém vai gostar de mim, ai, eu não falo inglês direito. Aí eu penso, não, fala do jeito que você sabe falar aí, que vai dar certo. É assim mesmo. É bom. Eu É, gosto. é muito bom. E o NIMBY, né, que você falou, né, o Mining Yes, but not in my backyard, eu falei isso com os meninos de introdução, não falei, Alexandre? Que é o monitor, então ele presta mais atenção, eu acho, que os alunos. Quem Ah, comentou sim, inclusive repercutiu bastante na turma, né? Mineração sim, mas não no meu quintal. Aí eu já tinha mostrado a sigla para eles, né? Porque como alunos, nós temos 42 alunos, Pedro, mas desses 42, estatisticamente, apenas metade se forma. Então, eu quis levar uma mensagem assim para que eles possam entender um pouquinho mais o setor, né? Mesmo que não fiquem na área. Sim. É bom. É, é. Então, pessoal, mais perguntas? Fique à vontade, rapaziada. Se não tiver também, não tem problema. Vocês podem me contactar a qualquer hora naqueles contatos que eu mandei. Fique à vontade, eu não demoro muito para responder. Claro que tem o fuso horário, né? Então, se me mandarem mensagem É. 10 da noite aí, eu vou estar no meio do sono. De resto, fique à vontade. Não, legal demais. Eu queria tirar uma foto, gente. Será que vocês poderiam abrir a câmera? Aí, Alexandre, me dá moral, Miss Lene, pelo menos aí as 4 pessoas. A Ana Flávia, por favor. Ah, Babi, obrigado. Vamos abrir a câmera, gente, para me Vamos abrir a colocar lá câmera no aí, rapaziada. LinkedIn, no Moodle. Vocês Aí, são ó, Miss jovens, Lene, bonitos ainda. Vamos em cima. lindos, maravilhosos, né? E eu espero que tenha sido legal. Alexandre, cadê tu? Mas você tem que dar o exemplo. Ah, não tô te vendo, não. Ele não tá aparecendo, tá? Não na minha Tá, tela, pelo menos. Ó, professora. o Enderson. Ó, Alexandre, pode ligar essa câmera aí. Você é o A monitor, você câmera tem que dar tá- exemplo. parece que Hã? a câmera travou, mas a câmera dele tá ligada. É, ele Do tá Ale aparecendo. É, agora apareceu, ó. parece Para que tá mim não travado. apareceu. Deixa eu ver aqui. Mais opções. Modo juntos. O que que é isso? Tem Ah, não, ideia. assim fica feio. Peraí. Deixa eu mudar a exibição. Não gostei. Galeria. Ó, não tô te vendo, Alexandre. Vocês estão vendo? Eu tô vendo a tela dele, mas tá travada. Aí agora caiu. É. Ah, Gabriel, antes de passar a Ó, palavra ele para voltou você. aí, Ah, ó. agora sim, Alexandre. Você está na universidade, coitado? Ah, Eu eu acho que ele conheço esse está. sofá aí. Isso aí é o Grêmio, não é não? É, eu Ah, acho que é o Grêmio. Eu conheço acho que é o aí, Grêmio. conheço. Peraí, vou só tirar um print, então. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Isso. Aí, deixa eu tirar aqui. Isso. Aí, ô, Pedro, você me autoriza a colocar lá no meu LinkedIn? Com certeza, me marca, inclusive. Ah, ótimo. Gabriel, você ia fazer alguma pergunta? Você tinha levantado a mão? Apareceu um Gabriel Kimota, não Sou sei. eu. Só para me apresentar mesmo, professor, eu sou colega do Pedro, estou acompanhando aí a palestra dele, apresentou muito bem, Pedro. Tô aqui na França com ele agora. Valeu demais, mano. Ah, legal, legal. Muito bom. Prazer te conhecer. Se eu for na França aí, a gente dá um abraço, né? Oh, beleza. Aqui a gente é assim, né? Falar isso pro brasileiro é normal, mas falar isso pro europeu é a mesma coisa que É, falar pode que crer. vai bater na mãe. É, não, tem uma intercambista aqui. Eu acho que o Alexandre estava me falando, não sei se foi o Alexandre ou foi outro aluno que, tipo, que lá na Suécia, ela é da Suécia, o pessoal tem que manter uma certa distância, assim, mais ou menos de um braço. Não tem esse negócio de ficar beijando, Não não. tem. Mas eles se cumprimentam beijando aqui. Ah, mas tem que ter intimidade, é justo. É. Tem que ter Não, que aquele a gente conhecimento chega prévio. assim, você está em qualquer lugar aqui, você
2 beijinhos, 3 beijinhos, Uhum. dependendo do lugar, dá até na boca, né? Não é um Eita! ambiente acadêmico, mas assim, é meio sem muito protocolo, entendeu? Sim. Uhum, Eu uhum. acho que na Europa você tem mais protocolo social do que no Brasil, É, com certeza. né? Então tá bom, gente. Eu sou a última a sair, então eu vou pedir para que todos, né, saiam da reunião, porque Verdade. eu sou a professora, eu tenho que apagar a luz. Então, beijo a Agradeço, todos e até pessoal. segunda-feira. Valeu pela Obrigado, atenção. viu, Pedro? Tchau, nada. Até mais, pessoal. Tchau, obrigada. Muito obrigado. Ó, o pessoal tava aí. Parabéns, É, Pedro. o Gostei. pessoal saiu rápido, o pessoal tá prestando atenção. Foi legal demais. Foi legal demais, professor. Eu adorei, eu adorei. Ah, então tá bom. Se eu Obrigado for pela para a Europa, eu te oportunidade. Sempre aviso. que Mas tiver faltando uma horinha para apresentar a aula, para apresentar, eu tô aí. beleza, eu vou parar a Alô? gravação agora. Ah, Alô? agora eu voltei.